Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Deixa eu tirar aqui os comentários, desativá-los para não me importunar. Veja só, muitas pessoas querem receber o Espírito Santo. Bispo, o que eu faço para receber o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? É a coisa que eu mais desejo na vida, é receber o Espírito Santo. Veja só, eu estava pensando aqui com os meus botões, lendo a promessa do Espírito Santo que Jesus faz, e eu queria dividir isso com vocês. Por que a pessoa que tem tanta vontade de receber o Espírito Santo não recebe? Qual a razão? A pergunta é pecado? Ela não merece? Qual é o problema? E às vezes a pessoa diz, olha, eu não vivo no pecado, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, enfim, eu sou uma pessoa até leal a Deus de certa forma e tal, mas não é isso. O problema é o seguinte, minha amiga e meu caro amigo. O problema é o seguinte. Jesus disse assim, olha só o que ele falou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, beber o quê? Do Espírito dele, o Espírito Santo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Então, o problema é que as pessoas carregam consigo uma sede de conquistas materiais. Elas carregam uma sede de casamento, de realizações pessoais, realizações de projetos pessoais. Ela tem dentro de si, nas profundezas da sua alma ou do seu coração, elas carregam um desejo ou uma sede que não tem nada a ver com Deus. Mas, ao ouvirem falar do Espírito Santo, surge em cima desses desejos pessoais, desses sonhos pessoais, dessa sede ou da sede de conquista, de realizações pessoais, aí em cima tem lá um desejo de receber o Espírito Santo, uma vontade de ser batizada com o Espírito Santo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que ela quer receber o Espírito Santo? Será que ela quer realmente receber o Espírito Santo para servir a Deus? Ou para servir a si mesma? Ou realizar os seus sonhos pessoais? É uma pergunta que não quer calar. Jesus deixa claro, claríssimo, sem qualquer dúvida. Se alguém tem sede, essa sede tem que vir do mais profundo da sua alma. Não pode ter nada obstruindo essa sede. Eu lembro da minha experiência. Eu queria, porque queria receber o Espírito Santo. Eu tentava de tudo, eu fiz jejum, eu lia mais a Bíblia, eu orava, enfim, eu fazia. Os meus pensamentos estavam focados no recebimento do Espírito Santo. Ora, quando isso acontece, está acima da sede material, quando você tem uma sede, sobretudo, de ser uma pessoa conduzida por Deus, porque
quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é a maior riqueza que existe do mundo. Maior riqueza não, é a riqueza das riquezas. É a maior riqueza nos céus e na terra. Porque você recebe o Espírito do Deus vivo dentro de você. Ele faz morada dentro de você. Ele vai conduzir seus pensamentos, suas ideias, vai lhe dar sabedoria, condições de você administrar a sua própria vida. Então o Espírito Santo, quando vem, ele não vem para realizar os nossos desejos pessoais. Não, ele vem para que ele venha se servir de nós para que o nome dele seja glorificado, santificado aqui na terra. Esse é o objetivo. Deus nos dá o Espírito Santo para que nós possamos servi-lo de acordo com a vontade dele. O Espírito Santo dá a direção da vontade de Deus, da vontade dele, não da nossa vontade. Então, se a pessoa tem um desejo de receber o Espírito Santo, pura e simplesmente, eu gostaria, não é suficiente. Você sabe quando uma pessoa está com sede? Quando uma pessoa tem uma sede violenta, ela fica louca para beber água. Inclusive, se tiver água aí, eu quero nesse momento, porque eu estou... Já está aqui. Obrigado. Então, você entende, amiga e amigo? O Espírito Santo é Deus. É o Criador. Não é o espírito de alguém que morreu, simplesmente ressuscitou. Não. É o Criador dos céus e da terra. Não é o que está escrito? Que está lá escrito nas Sagradas Escrituras que o Espírito de Deus pairava sobre a criação. O Espírito de Deus, com a sua palavra, falou, ele falou, e as coisas que não existiam vieram à existência, porque ele falou. Quer dizer, o Espírito Santo é sabedoria, conhecimento, é discernimento, é Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, do único Senhor, o único Senhor que existe nos céus, na terra e em todo o universo. Você já imaginou a pessoa receber o Espírito dele? É ter o seu tudo ocupado pelo tudo de Deus. O seu interior ocupado pelo Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel. Naquela altura, quando Deus falou, chamou Abraão, ele disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Ora, é isso que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Ela se torna perfeita. Aos olhos humanos, é claro, isso é impossível. Mas, para Deus, ela se torna perfeita porque Ele está ali dentro. Ele conduz os seus pensamentos, suas ideias, seus sonhos. E Ele faz realizar a vontade dEle através daquela criatura. O apóstolo Pedro diz que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a natureza. O apóstolo Pedro falou isso. A natureza divina, a natureza de Deus. Segundo Pedro 1:4. Nós vamos colocar aqui. Mas você fica sabendo que para a pessoa receber
da totalidade, a grandeza de Deus, tem que ter sede só disso. Tem que esquecer seus sonhos, seus projetos, seu futuro, tudo, esquecer tudo. Tem que priorizá-lo acima da mãe, do pai, dos filhos, da família, do noivo, da noiva, enfim, de tudo, inclusive da própria vida. Ele tem que ser realmente o primeiro. Quando a pessoa tem esse tipo, essa qualidade de sede, aí ele vem. E uma vez ele fazendo morada dentro da gente, aí, minha amiga e meu amigo, nós vamos enfrentar problemas. Não quer dizer que com o Espírito Santo a gente não vai ter problemas. Não, a gente vai ter problemas, sim, porque enquanto nós estivermos nessa casca de barro, que é o corpo, enquanto nós estivermos aqui num mundo nojento, podre, um mundo desgraçado, perverso, cruel, malvado, injusto, é óbvio que vai respingar na gente a sujeira desse mundo. Mesmo assim, a pessoa que tem o Espírito Santo consegue sobreviver, sobrepujar os respingos dos problemas e manter-se em comunhão com Deus e andar na perfeição que Deus falou para Abraão andar. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Você quer o Espírito Santo? Por exemplo, hoje é domingo, daqui a pouquinho nós vamos começar a reunião aqui. Então, muitas pessoas vêm na reunião para receber o Espírito Santo. Mas se elas vêm para receber o Espírito Santo como se fosse uma boa ideia, é uma boa ideia, eu vou lá para ver como é que é o Espírito Santo. Não existe isso. A pessoa só recebe o Espírito Santo se ela tiver sede. Não é porque ela está na igreja que ela vai necessariamente receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Ela pode receber o Espírito Santo num hospital, num presídio, num sanatório, na rua, na esquina, qualquer que seja o lugar. Ela tampouco precisa merecer para receber. Não, mas ela tem que ter uma coisa: sede. Ela tem que ter sede. Por isso é que Jesus manda os seus servos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então a gente prega o Evangelho, a gente fala da palavra de Deus. A gente diz para as pessoas: olha, Jesus disse que quem tem sede, venha a Ele e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe lá o que é isso? Você não sabe, talvez não sabe. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é mais de tudo que eu falei. É infinitamente grandioso. Só experimentando. Não adianta eu ficar aqui falando, é grande, é gostoso, é glorioso. Não adianta eu falar para você de uma determinada comida que eu gosto e falar do sabor. Se você não provar, não vai adiantar nada. É ou não é? Porém, você tem que saber que ele existe e ele veio substituir o filho dele aqui no mundo. Jesus veio, fez o trabalho que tinha que fazer e subiu. E então o enviou para fazer morada dentro de cada um de nós. Quando Jesus estava aqui, ele estava ao lado dos seus discípulos, seus seguidores. Mas agora, depois que ele subiu aos céus, que enviou o Espírito Santo, ele não está mais do nosso lado. Ele está dentro da gente. Mas isso só para quem tem sede. Se você tem sede, vai na igreja hoje com esse foco. Esqueça parente, família, problemas, situações. O diabo arranja uma opção de problemas para a gente desfocar a nossa mente da palavra de Deus, da promessa de Deus, para ficar tentando administrar problemas. Se você quiser resolver os seus problemas para depois receber o Espírito Santo,
Você tem que ter sede antes. Para ter sede, você pode ter sede com problemas ou sem problemas. Se você tem sede, do Espírito Santo, ele vem sobre você. Deus abençoe então todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.